Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao Checkmate. Você que está sintonizado na TNI Brasil, a TV Nacional Interativa. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, Williams Rafael, advogado, já foi vereador da cidade de Osasco, já foi deputado estadual e concorreu também ao Senado da República. Você que está sintonizado não pode deixar de participar. Nós temos um chat ao lado, você pode enviar suas perguntas, nós iremos responder para você. Vocês nas redes sociais também do Facebook, pode participar. Aqui é um programa democrático, não fazemos juízo de valor de nenhum convidado. Aqui você é o nosso ilustre e especial internauta que pode participar conosco, enviando as suas perguntas e fazer parte desse debate gostoso, como sempre aqui na TNI Brasil, com vários programas na casa. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido amigo Márcio Mendes, radialista do site Vips em Vox, né, Márcio? Vips em Focus, exatamente. Estamos aí. Sempre participando com a gente aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu, Márcio? Obrigado mais uma vez. Preparado para o checkmate? Preparado, que hoje vai ser fogo. É isso aí. Tá certo. Nós temos um ilustre convidado também, uma pessoa que eu tenho muito estima, muito carinho, um grande jornalista conceituado aqui da cidade de Osasco, colunista do jornal A Rua, Nilson Martins. Tem uma coluna chamada Coluna em Off, muito conceituada, muito acessada, muito lida aqui por toda a região oeste de São Paulo. Isso, seja bem-vindo ao Checkmate. Fica à vontade também aqui. Boa noite a vocês, a todos os convidados aqui, a todos os internautas. Prazer estar aqui participando com você, viu, Roberto? Opa, o prazer é todo nosso. Tá certo. Eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o nosso convidado. Williams Rafael se tornou vereador em Osasco em 1993, se reelegendo para mais um mandato com uma das maiores votações da história de Osasco. Logo depois ele se elegeu para deputado estadual para o seu segundo maior mandato, o segundo maior parlamento do Brasil. Nas eleições de 2002 foi candidato ao Senado da República. Portanto, o Williams Rafael é advogado, militante aqui da cidade de Osasco, filho dessa terra, está conosco hoje aqui para encarar essa sabatina no bom sentido, é claro, você já conhece o perfil do nosso programa, e evidentemente são perguntas voltadas para o segmento, voltadas evidentemente para atualidades. Seja bem-vindo, Williams Rafael, ao nosso meio aqui no Checkmate. Se sinta bem aqui nesse programa democrático. É um prazer para mim, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder aqui fazer parte do programa Check-up aqui da TNI Brasil. Uma boa noite para você, Roberto. Quero dizer que é uma grande satisfação para mim estar aqui participando do seu programa. Quero cumprimentar também Nilson Martins, meu amigo de longa data, colunista do jornal A Rua, lá da nossa amiga, dessa grande guerreira que é a Clara Farias, Márcio Mendes, que é radialista aí do VIP em Focus, né? Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande. E sobretudo, quero cumprimentar, desejar uma boa noite para todos os nossos internautas, todos os nossos espectadores, todos que vão, de repente, participar dessa sabatina aqui. Para mim é um prazer, uma alegria estar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu gostaria de reiterar aos internautas sintonizados na TNI Brasil, vocês que estão pelo Twitter, que estão pelo Facebook, o nosso chat ao lado está aí. Pode encaminhar a sua pergunta, nós iremos responder com todo carinho, com todo respeito. E eu gostaria de já começar o Checkmate. O Checkmate, para quem não conhece o Checkmate ainda, vou explicar rapidinho. É um programa de perguntas e respostas, evidentemente, dos nossos ilustres entrevistadores que estão aqui. Eu também faço algumas perguntas. E no final do programa, são 3 blocos, são dois blocos com 3 temas. E no final tem o Checkmate, que dá o nome ao programa, que são 60 segundos e 15 palavras. Você pode responder em uma outra palavra ou pode responder numa frase, mas são 60 segundos. Se você conseguir chegar lá, parabéns, vai ser o primeiro a conseguir esse feito. Tomara que eu saiba bem. Tá certo, é isso aí. Então eu gostaria já de começar aqui, o primeiro tema, você que está sintonizado na TNI Brasil, preste atenção, o primeiro tema é cooperativismo. Williams, no seu site, o senhor afirma que já ajudou a construir o maior empreendimento habitacional e social da história do Brasil. Por outro lado, muitas famílias até hoje reclamam que não foram contempladas com o tão sonhado apartamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que antes de falar sobre o cooperativismo, Roberto, eu quero dizer que da onde ele surgiu. Primeiro que ele é fruto, eu quero, quando digo para todos os meus entrevistadores aqui, estou falando para todos os internautas, que é bom que todos saibam o porquê que nasceu o movimento habitacional Casa para Todos. Que ele é fruto de do meu trabalho como homem público. Eu me elegi vereador pela primeira vez em 92, como bem disse o Roberto, e
Durante aquele trabalho, eu consegui detectar uma série de carências do nosso povo, uma série de carências da nossa sociedade que precisava ser dada resposta. E aí foi aí, quase no final do mandato, que nasceu o movimento habitacional Casa para Todos, que foi para responder, dar resposta para aquelas pessoas que ainda não tinham casa para morar, ou moravam no fundo da casa de alguém, ou não queriam invadir nada de ninguém. O que ele queria era comprar uma coisa que fosse dele. E foi aí que nós fomos buscar uma ferramenta para oferecer para essas pessoas. Uma ferramenta onde ninguém perguntava para ninguém quanto ganhava, quando deixava de ganhar, se tinha nome sujo, tinha nome limpo, ou o que seja. Nós procuramos dar resposta para essas pessoas que não eram assistidas pelas políticas públicas do governo, quer municipal, estadual ou federal. E foi aí que nasceu então o movimento habitacional Casa para Todos, que eu digo, é o maior movimento habitacional e social da história do Brasil. Digo e reafirmo. E nós, nada mais do que uma ideia alicerçada no cooperativismo do século XIX, que nasceu na Inglaterra, que procurou representar diversos setores. No plano habitacional aqui de Osasco, que nós lançamos mão, então nós fomos atrás, por meio dessa ideia, nós vamos fazer o que na prática foi conhecido como a vaquinha. Nós fomos fazer uma vaquinha, nós fomos organizar um grupo de associados que passou a fazer parte desse movimento habitacional. A partir daí, nós fomos comprar um terreno, fomos projetar o que nós queríamos, fomos começar a construir, sortear e entregar. É evidente que isso tudo demanda tempo, e em função de demandar tempo, evidentemente que existiu aqueles desistentes, os que foram excluídos, os que deram ouvido àquelas pessoas que investem no quanto pior e melhor, e por conta disso nós passamos por algumas dificuldades. Eu costumo dizer que passei por um verdadeiro redemoinho naquela oportunidade. Mas eu tenho a impressão que acho que durante o programa nós vamos explicando um pouquinho mais. Sem dúvida. Porque eu posso, não quero me alongar, que assim eu tiro a oportunidade de vocês me perguntarem a respeito do assunto. Sem dúvida não, fica à vontade aos nossos entrevistadores. Eu acho que a pergunta que você me fez é o que eu tenho para falar sobre o movimento. Primeiro, então, eu estou respondendo a você, internauta, e a todos aqui presentes, o porquê que nasceu o movimento Habitacional Casa para Todos. Ele é produto do meu trabalho como homem público, ele nasceu a partir desse trabalho e foi para dar resposta para essas pessoas que não querem invadir nada de ninguém, o que ela quer é ter condições de comprar uma coisa para ela. Williams, eu queria te fazer uma pergunta bem clara, assim. Você acha que nos dias de hoje, na sua visão, esse tipo de política habitacional ainda funciona? Olha, precisa ser dado a essa resposta do cooperativismo, era a resposta que se apresentava para a época. Hoje nós temos outros projetos habitacionais, outros planos habitacionais, que é voltado para a população que precisa morar, né? Que, enfim, nós temos políticas públicas para poder atender esse déficit habitacional, que hoje está em torno de 8 milhões, entre 7 e 8 milhões. Então hoje nós temos o Minha Casa Minha Vida, nós temos os fundos imobiliários, hoje tem diversas formas de você adquirir uma casa, mas ainda não se tem ainda para aquela pessoa que não tem renda, que está com um problema de nome, que não tem como compor essa renda, ou tem restrições no seu nome, ela não tem condições de comprar uma coisa de acordo com o que ele gostaria, até que uma coisa digna para ele. Então, Williams, você falou aí do Minha Casa Minha Vida, acho que é importante até falar para os telespectadores. A gente vê aí na televisão muito problema de gente desviando dinheiro ilegalmente aí do Minha Casa Minha Vida. Como você vê isso? Qual a sua opinião sobre isso? Me fala um pouquinho sobre essa questão aí. Márcio, eu não sei de casos pontuais. Não sei de casos pontuais, mas evidentemente que é uma coisa séria e não pode ser feito. Estão brincando com o dinheiro público, o dinheiro que é nosso, o dinheiro de todos os contribuintes, que estamos lá recolhendo os nossos impostos, que está permitindo o governo federal implementar essas políticas públicas. Evidentemente que não é para ser desviado, e sim para proporcionar moradia digna para o nosso povo. Fica à vontade, Nilson. Meu amigo William Rafael, eu sei da sua luta, que eu estava acompanhando, trabalhava em jornal junto com o meu amigo falecido Tachinha, e nós acompanhávamos o seu trabalho naquela oportunidade, naquela época. William, você se arrepende de alguma coisa que você fez ou de que não fez, né, nessa sua vida pública, nesse início do cooperativismo? Se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Não, Nilson. Nilson, não mudaria absolutamente nada. E até a sua pergunta vem bem a propósito, porque eu disse inicialmente que fui pego num redemoinho. Então eu não me arrependo de nada que fiz, faria novamente, e tenho a minha consciência tranquila de que fiz aquilo que estava ao meu alcance e fiz tudo que era possível.
E o movimento habitacional Casa para Todos é um sucesso, é um verdadeiro sucesso, porque pura e simplesmente quando de lá sair, nós entregamos 3 prédios e quase em torno de mais de 100 casas. Então tem em torno desse montante que estão morando lá. Nós deixamos um terreno quase que pago, um outro totalmente pago, escriturado, enfim, tudo encaminhado. E com um patrimônio, meu amigo internauta, você que está me assistindo agora, um patrimônio deste tamanho para um passivo desse tamanho. Então, uma coisa completamente possível de ser resolvida. Se fosse o contrário, não, né? Mas, Nilson, ainda aproveitando a sua pergunta, eu acho que o bloco, ele é curto ou não, Roberto? Esse bloco que você vai falar sobre o cooperativismo. Que aí eu quero fazer, acho que um apanhado geral sobre o movimento habitacional Casa para Todos, que aí fica uma coisa assim mais clara e eu esclareço melhor para todos os nossos amigos internautas, para todos os nossos espectadores, a verdadeira história do movimento habitacional Casa para Todos. Que é uma história muito bonita. Uma história muito bonita e que está lá, existe, é real e ela é execuível e vai ser consumada, ela vai até o seu final. Eu vou dizer o que aconteceu especificamente comigo, porque tem algumas pessoas que infelizmente ainda temem de contar uma história diferente da que ocorreu. Diferente da minha história, que é um nome público sério e comprometido com as causas populares. Como eu disse a vocês, o fruto do que é o movimento habitacional Casa para Todos, que é fruto desde o meu trabalho como vereador e que depois ele ganhou mais corpo quando fui deputado. Então, nós idealizamos o movimento habitacional Casa para Todos, fundamos o movimento habitacional Casa para Todos, que é uma entidade sem fins lucrativos, sem fins, e que sempre respeitou o sentimento de ajuda mútua, sempre teve isso como requisito principal. A ajuda mútua, a solidariedade, enfim, a ajuda de todos entre si para atingir o objetivo final, que era o de proporcionar uma casa, uma moradia digna para todos. Infelizmente, pelo fato de eu fazer parte da classe política, eu acabei atraindo antipatias de diversos setores, porque eu estava numa ascensão muito grande naquela oportunidade na cidade de Osasco. E por conta disso, eu costumo dizer o seguinte, que eu fui vítima de uma luta, uma briga dos bastidores que poucas pessoas conhecem, que é a briga pelo poder. E eu fui pego por esse redemoinho. Fizeram pura e simplesmente uma grande campanha orquestrada de injúria, calúnia e difamação. Não tinha nessa cidade, na cidade de Osasco e onde quer que seja, que não se falava. Eu ouvi dizer que o açougueiro falou que a mulher da manicure teria dito que o Williams fez isso ou fez aquilo. Não é verdade, meu amigo, não é verdade. O que aconteceu é que eu fui vítima dessa grande e orquestrada campanha de injúria, calúnia e difamação. O que de fato aconteceu? É evidente que era um projeto grandioso e que vai chegar ao seu final. Eu vou interromper o William só um pouquinho. Eu sei que o discurso tá muito bom, a audiência está muito boa também. Agradeço a todos os internautas pelo carinho da audiência. Mas eu gostaria de interromper, porque a gente vai para um breve intervalo. O William vai continuar falando sobre essa questão aí, mostrando o lado, evidentemente, que ele tem como verdade, e você não pode perder. Eu volto daqui a pouquinho, é rapidinho, hein? Só para tomar um cafezinho. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds underweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand goes to that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money.
De volta com o Checkmate aqui na TN Brasil. Nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o advogado Williams Rafael e os nossos dois entrevistadores, o jornalista Nilson Martins, do Jornal A Rua, e o radialista Márcio Mendes, do site VIPs em Focos. E nós estamos aqui dando continuidade ao primeiro bloco e o Williams estava concluindo o raciocínio dele falando sobre a questão do projeto que ele cabeçou aqui em Osasco, que é um projeto interessante, e ele está explicando, né, evidentemente, a sua verdade. Pode dar continuidade, William, fica à vontade. A minha verdade, que é a verdade, vamos colocar assim, verdade verdadeira, né? Porque tem a outra que cismo de deturpar, de dizer o contrário do que realmente aconteceu. Eu estava dizendo a vocês, meus amigos internautas, e a todos os meus amigos entrevistadores que aqui estão presentes, que eu fui vítima, na realidade, de uma grande luta de bastidores, que é uma grande luta pelo poder dessa cidade aqui. Naquela oportunidade eu estava numa ascensão muito grande e a forma como eles encontraram de tentar barrar o meu crescimento político era exatamente pela cooperativa, que eu havia idealizado, fundado e que estava a todo vapor e que nós iríamos concluir como será concluído, isso não tem dúvida nenhuma. Então eu costumo dizer que eu fui vítima daquelas pessoas que investem no quanto pior, melhor, que são os meus inimigos políticos, os adversários políticos, os inimigos gratuitos, os desavisados, os ingênuos, os incautos, os mal nascidos de berços, aquelas pessoas que realmente investem no quanto pior melhor. Enfim, eu fui vítima dessas pessoas e onde cada um, eles acabaram trazendo um ingrediente para o bolo. Foram trazendo um ingrediente para o bolo, foram plantando cisânia lá dentro do nosso movimento. Um belo dia, esse bolo ficou pronto. Então era aquele disse-me disse, era que o Williams fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e eu lutando contra tudo e contra todos. E eu dizia para os meus amigos associados daquela oportunidade, eu dizia, se eu sucumbir, acaba sucumbindo todo mundo. E eu aguentei firme. Isso tudo resultou, meus amigos, em cartanúnio, onde vocês possam imaginar, Ministério Público, Polícia Federal, Civil, Ação Civil Pública, tudo que vocês possam imaginar aconteceu. Ao final de 8 anos, de uma luta muito grande, eu particularmente, o Williams Rafael, nunca tive nenhum problema, nunca fui processado. Mas o movimento habitacional, Casa para Todos, pelo qual eu respondia, teve que se explicar. Conclusão, meu amigo, olha, vou pedir para você prestar bem atenção no que eu estou falando. Polícia Federal, eu acho que nessa cidade aqui não tem homem público que tenha esse atestado de idoneidade como eu tenho, porque eu fui averiguado em tudo quanto é lugar, tudo quanto é segmento. Polícia Federal, arquivado sem apontar uma única irregularidade. Inquérito Civil Público no Ministério Público, arquivado sem apontar uma única irregularidade, uma única. Ação Civil Pública, extinta com julgamento do mérito sem apontar uma única irregularidade. Mover uma ação durante o curso desses anos aí, durante todo esse período, mover uma ação para dizer que o contrato era abusivo, era leonino, que o contrato ele deveria ser anulado. Sentença agora recente de janeiro, que o contrato foi feito com letras maiúsculas e todos que assinaram são letrados. Portanto, inclusive dizendo o seguinte, em outras palavras, anular um contrato como esse é jogar o sistema mercantilista na lata do lixo. Então, meu amigo, minha amiga internauta que está me vendo agora, eu acho que não tem homem público que tenha esse atestado de idoneidade que eu tenho. Tenha consciência tranquilo. Quando lá sair, que foi feita uma intervenção, e eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer também agora, foi feita uma intervenção, mas não porque eu tenha praticado alguma coisa errada no movimento, não. Foi feita uma eleição única e exclusivamente para a eleição de uma nova diretoria, que, aliás, uma diretoria que lá está e que não apontou uma única irregularidade, apesar de fazer quase 7 ou 8 anos que lá deve estar também. Portanto, meu amigo, minha amiga internauta, eu acho que se eu tivesse praticado alguma coisa irregular, eu acho que já teria aparecido. Eu vou me permitir aqui ler só o finalzinho. Foi arquivado o procedimento investigatório do Ministério Público. Olha, eu vou pedir para você prestar atenção bem nisso que eu vou dizer. Foi arquivado o procedimento lá, mas foi arquivado sem apontar nenhuma irregularidade. E foi arquivado, mas eles não disseram isso. Eu, não satisfeito, escrevi um ofício para eles de 1, 2, 3, 4 e 5 laudas. Eu vou ler só o finalzinho para vocês entenderem. Que se eu tivesse praticado qualquer irregularidade, se eu teria coragem de escrever isso aqui, que eu escrevi para o Ministério Público. Aliás, a quem eu desafio, ao Ministério Público, ao juiz, ao advogado, ao associado, quem quer que seja desafio a apontar uma única irregularidade que eu tenha cometido, eu ou qualquer membro da minha diretoria. Está aqui, ó.
Com a consciência tranquila, enfrentarei o meu destino e mais esse desafio. Por derradeiro, rogo que, se algo de grave ocorrer comigo, contribua a Vossa Senhoria, estou dizendo aqui, para promotor do Ministério Público. Contribua a Vossa Senhoria para que, ao final, a justiça impere e destarte os meus filhos, sigam o seu grande pai que tiveram, e acenda 3 velas. Eu pedi para o Ministério Público, para a promotora de então, acender 3 velas. Uma para o meu conforto espiritual e da minha família. Outra para a sua colega, para que sua consciência nunca a deixe esquecer do mal que praticou, em especial a todos os associados que estão tendo prejuízos irreversíveis e irreparáveis. E, finalmente, uma para a Vossa Senhoria, para que nunca se afaste de seu mistério, que é o de promover justiça, doa quem doer, nem que tenha que cortar da própria carne. Despeço-me protestando por levar minha mais autoestima e consideração, augurando que Deus abençoe e ilumine os caminhos de Vossa Senhoria. Esse documento aqui foi encaminhado para o Ministério Público, como também encaminhei um documento como este para o juiz que decretou a intervenção, um documento igual, tal qual esse aqui, onde eu digo a ele, está vendo, olha só, foi extinto com o julgamento do mérito sem apontar uma única irregularidade. E tudo aquilo que eu me debatia, mas eu sozinho, acabei sucumbindo naquela oportunidade. Mas hoje, o movimento habitacional Casa para Todos, sobretudo que eu me orgulho muito, me deu essa oportunidade de ter esse grande atestado de idoneidade como homem público nessa cidade. Williams, eu quero saber o seguinte de você: quem é o seu melhor amigo e quem é o seu pior inimigo? Eu acho que o meu melhor amigo, eu posso resumir e dizer que são toda a minha família e todos os meus amigos que não me abandonaram nesse período. São mais de um. Agora, o meu pior inimigo, eu acho que sou eu mesmo. Sabe por quê? Minha mãe sempre falava. Minha mãe sempre falava assim para mim, sabe qual é o seu problema, meu filho? É que você confia em todo mundo. Você tem um coração muito bom e você acaba confiando em todo mundo. Então, acho que o meu pior inimigo sou eu mesmo. Porque muitas vezes eu deveria bloquear muitas coisas e acabo não bloqueando porque eu sou assim. O que é o poder para você? O poder é a satisfação, é a ferramenta que dá para que você possa realizar, para que você possa dar vazão à sua vocação, principalmente, se ela for pública, de atender os anseios da população, de atender os anseios de toda a sociedade. William, você foi vereador por 2 oportunidades, né? Foi reeleito e ficou 2 anos porque foi eleito deputado estadual. Isso. Aí, na segunda tentativa primeira tentativa de reeleição de deputado, você acabou não voltando para a Assembleia, saiu candidato a senador, né, surpreendendo todo mundo em Osasco, porque o primeiro candidato a senador de Osasco foi o William Rafael. Nós nunca havíamos tido um candidato a senador em Osasco. E de determinado tempo depois, a sua esposa saiu candidata também, né, e depois você parece que abandonou a política, você não está mais interessado na política. Eu queria saber quais os motivos que faz um homem que foi deputado estadual, foi candidato a senador, entrou em rede nacional, praticamente, porque estava nas parabólicas, fazia propaganda da tua candidatura ao Senado, e acaba se desiludindo com a política, você ficou desiludido? Olha, eu não vou dizer que esteja desiludido, mas eu entendo que porque está a política e o poder, ele é cíclico. Eu acho que o poder é efêmero também, ele passa, né? Eu acho que tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos, correspondi, ando pelos 4 cantos dessa cidade, Nilson, da cidade de Osasco, e verifico obras, olha, em tudo quanto é lugar, são pronto-socorros, hospitais, teatro municipal. Então, nós trabalhamos, eu e mais 20 vereadores, trabalhamos bastante ao lado do Poder Executivo e conseguimos dar uma resposta, eu acho que bastante satisfatória para a nossa população. Fui deputado estadual, realizei um trabalho lá, eu acho que foram centenas e centenas de projetos aprovados lá na Assembleia Legislativa que proporcionaram emprego, renda, ocupação, que, enfim, deram uma satisfação também para o nosso povo. Especificamente aqui para a nossa cidade, Osasco, eu tenho orgulho de ter participado das políticas públicas que trouxeram o Banco do Povo, o Restaurante Bom Prato, eu trouxe verba para fazer a Avenida Irante Salazar, a Ponte do Rochidale. Então, conseguimos trazer uma série de recursos para a nossa cidade. Então, eu tive a satisfação, eu acho que foi bastante profícuo, não só os meus mandatos como vereador, como também como deputado. Eu não posso dizer que eu saí candidato a senador, inclusive, porque eu nunca pensei em ser um eterno vereador, nunca pensei em ser um eterno deputado, e como eu queria continuar contribuindo com as minhas ideias, com o meu trabalho, em outras esferas do poder. Ora, pura e simplesmente não deu certo, quer queira porque o Ciro Gomes naquela oportunidade acabou não indo bem,
a situação era uma outra, nós íamos fazer uma outra coligação, no final lançaram o candidato Cabreiro como candidato a governador. A situação toda não se processou como deveria se processar, eu acabei tendo só 200 mil votos naquela eleição. Mas não me desiludi, não. Eu acho que até porque posso continuar participando da vida pública sem mandato. Sem mandato, eu posso continuar, então não me desiludi, não. E não vou dizer que dessa água não beberei mais, mas quem sabe lá na frente. Mas hoje eu estou satisfeito, eu acho que contribuí com as minhas ideias e com o meu trabalho, Wilson. Eu queria registrar aqui rapidinho, porque o nosso principal cliente aqui na TN Brasil é o internauta, né? E os internautas já têm aqui alguns e-mails, eu tenho aqui o Sandro Rogério, um grande abraço a você, Sandro, sempre participando aqui dos programas da TN Brasil. Eu tenho a participação do Edu Éder de Carvalho, do André Vieira e da Elane também. Eu vou deixar para perguntar para o nosso convidado daqui a pouquinho, tá? Mais um aqui, o Alexandre Maria também perguntando. São perguntas, evidentemente, vinculadas ao tema, mas fique tranquilo que eu vou responder a todas, tá? Mas antes de entrar exatamente nas perguntas dos internautas, eu gostaria aqui de fazer um rápido comentário, com base exatamente no cooperativismo. A gente sabe que as cooperativas, algumas delas que nós temos hoje em vários cantos desse país, organizadas hoje por grupos mal intencionados, pessoas que querem realmente tirar o proveito da situação para conseguir não só a questão financeira, mas também angariar umas outras coisas do governo. Como é que você enxerga as pessoas, esses grupos que são verdadeiras quadrilhas? Tem muitas quadrilhas hoje aí se vestindo de cordeirinho, mas são lobos, que estão exatamente fraudando os governos, tanto municipal como estadual e o governo federal. Como é que você, como um idealizador de um projeto tão importante que foi encabeçado aqui na cidade de Osasco, vê essa situação? Roberto, eu costumo dizer o seguinte, que o movimento habitacional Casa para Todos é uma cooperativa, é uma verdadeira cooperativa. Porque o que existia, o que a gente via por aí, eram cooperativas, eram investidores que se escondiam atrás da ideia cooperativista. Primeiro tinha consultor, que ia lá, comprava um terreno, fazia um projeto e vendia para uma cooperativa associada, ligada a ele. Então isso não é cooperativismo, isso não é. Cooperativismo de verdade é o nosso, onde nós fundamos o movimento habitacional Casa para Todos, formamos o quadro de associados, fomos atrás de comprar a área, fomos projetar, começamos a construir e entregar. Então eu nunca permiti que o investidor se escondesse atrás do movimento habitacional Casa para Todos. Então, as cooperativas que praticam esse tipo de coisa não são cooperativas. Não são cooperativas, é evidente que é inaceitável, Roberto. Porque a cooperativa é isso, é não deixar o investidor se esconder atrás da ideia cooperativista. Porque é muito fácil comprar um terreno por X, empreender no terreno, colocar 2, 3X e vender para a cooperativa pelo preço de custo. Aqui o preço de custo é esse? Você teve que pagar até o valor da corretagem, todos os custos? Não. No nosso, não. O nosso era preço de custo. Entrava um prego era dividido entre todos os associados. Era assim que funcionava. Legal. Vamos então abrir aqui o espaço para os internautas. Agradecer primeiramente a todos vocês que participam sempre aqui dos programas da TN Brasil, sobretudo agora no Checkmate. Eu tenho um registro aqui do Sandro Rogério. O Sandro Rogério está dizendo parabéns ao programa, está agradecendo, saudações a todos os convidados, a você, Nilson, ao Márcio, ao Williams Rafael também. Evidentemente que ele faz uma pergunta voltada à política, né? Diante daquilo que o Nilson te comentou, né? Com tantos problemas que você enfrentou na sua vida política, se você ainda tem motivação para continuar, você tem a intenção ainda de sair como candidato? O que você está achando da atual gestão? Eu gostaria de deixar bem claro, só rapidinho para o Sandro e para todos os internautas, aqui na TN Brasil é o espaço democrático, mas a gente deixa claro que a nossa intenção não é falar mal do governo ou falar bem do governo. Tá? É a neutralidade. Eu acho que tudo tem um bom senso, tudo cabe, evidentemente, uma coerência em tudo aquilo que a gente faz, porque é muito fácil a gente jogar pedras ou acusar alguém de alguma coisa, na verdade, mas quem está no poder sabe das dificuldades que é administrar uma cidade tão grande como é Osasco hoje, que não dá para resolver do dia para a noite. Mas ele pergunta se você tem intenção de sair como vereador e o que você está achando da atual gestão, mas você vai responder essa pergunta aqui, do Sandro e outras perguntas, depois do intervalo, tá? Guarda aí, porque essa pergunta eu tenho certeza que é uma pergunta que vai deixar muita gente surpresa, devido, evidentemente, aos acontecimentos. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho com o Checkmate. Até já. O que é ser brasileiro?
é ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Voltamos com o Checkmate ao vivo pela TN Brasil, com o convidado, o advogado Williams Rafael, os jornalistas, o jornalista Nilson Martins, do Jornal A Rua, e o radialista do site VIPs em Foco, Márcio Mendes. William, dando continuidade à pergunta do Sandro Rogério, gostaria que você falasse um pouquinho se você ainda tem a pretensão de continuar na carreira pública e qual a sua avaliação hoje sobre o cenário político em Osasco, as recentes conquistas que Osasco evidentemente tem aí no seu currículo na gestão atual. Sandro, olha, como eu tinha dito para o Nilson, eu acho que já contribuí com as minhas ideias, com o meu trabalho. Eu acho que fiz um trabalho que me deixa com a consciência tranquila, me deixa eu dormir com a maior tranquilidade do mundo, tanto como vereador, como deputado, e que pretendia continuar implementando as minhas ideias também numa outra esfera de poder, quando sair candidato a senador. Mas hoje eu vejo assim, depois de 10 anos que eu estou fora do poder, 12 anos, já são 12 anos, 12 anos que eu não exerço nenhum mandato, eu acho que já contribuí com as minhas ideias, com o meu trabalho. Eu não posso dizer que dessa água não beberei. Quem sabe numa outra oportunidade. Não estou desiludido, não. Não estou desiludido. Eu acho que posso contribuir muito, posso continuar contribuindo com as minhas ideias, com o meu trabalho, sem exercer mandato público, né? Eu posso, porque eu tenho comprometimento com a causa popular. Então, com relação ao que você me pergunta também, o que eu acho da atual administração, olha, eu acho que ela vai muito bem, porque, como bem disse o Roberto, as dificuldades elas existem. E o administrador está lá, a administrar é isso, é a arte de eleger prioridades. E acho que o prefeito Emílio tem feito um excelente trabalho. Eu posso dizer para você que votei nele já 2 vezes, tenho certeza absoluta que foi vereador junto comigo, foi deputado junto comigo, é uma pessoa muito séria e que está fazendo tudo que é possível pela cidade. E pelo que eu tenho andado por aí, eu tenho visto, realmente tem feito um bom governo. Williams, eu quero mudar um pouco o foco agora. Vamos mudar da política, mas eu vou criar uma certa polêmica, eu acredito. O que você acha da união homossexual e do aborto no Brasil? Olha, eu respeito, não tenho nenhum problema com eles. Estou muito à vontade para falar isso, porque eu acho que não tem uma família que não tenha um homossexual. Eu acho que não tem, eu desconheço. Até porque eu acho que isso é uma questão de percentual. Então eu não tenho qualquer tipo de preconceito, não sou homofóbico de forma alguma. Mas eu acho que essa questão está sendo colocada de uma forma a impor um comportamento que a sociedade não está preparada, a forma como está sendo colocado para a população. Então, eu acho que nós devemos sempre respeitar, evidentemente, que nunca mais nenhum tipo de preconceito, mas eu também peço que eles respeitem também as pessoas que, de repente, podem não aceitar a união. Podem não entender
um beijo em plena via pública, né? Entre dois homens ou duas mulheres, pode não entender. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Todos somos filhos de Deus, né? Todos somos filhos de Deus. Todo mundo nós devemos nos respeitar e viver de forma harmoniosa. Todo mundo respeitando o direito de cada um. E é assim que eu penso. Williams, na sua vida, qual foi o seu maior sucesso e o que você considera o maior fracasso? Eu acho que o meu maior sucesso foi a família, Márcio, que eu construí, minha esposa Geni, os meus filhos, né? Os meus filhos, que sempre estão me ajudando, já são 2 advogados, a Bárbara Williams, o William Júnior. Eu acho que são os meus filhos, a minha família, acho que foi o meu maior sucesso. Fracasso, eu confesso para você que não experimentei. Não experimentei, eu posso ter passado um dissabor, eu posso ter passado uma dificuldade momentânea, mas não me considero um fracassado, nem que tenha ocorrido algum insucesso durante toda a minha vida. Não, em absoluto. Não, acho que não tenho. William, a maioria dos políticos usam como tema sempre a Constituição, né? A Constituição que diz que todos têm direito à moradia, direito ao trabalho, direito à terra, as leis trabalhistas, entre outros. E que na prática isso realmente não acontece, né? Como você interpreta essa questão? Você acha que o que falha para que a Constituição seja tão falha no que diz respeito? Nilson, eu acho que o que falta é vontade política para resolver os problemas, porque ferramenta nós temos. O recurso não falta. Eu acho que falta é vontade política, é implantar políticas públicas que realmente atendam toda essa camada de pessoas que precisam de moradia, precisam de uma saúde melhor, precisam de um judiciário melhor e mais sério, enfim, tem uma série de situações, né, que o governo, não só federal, como estadual, municipal, poderia dar resposta. Muitas vezes fica, evidentemente, que preso nas burocracias do poder, mas muitas vezes falta realmente a vontade política, né, senhor? Em algum momento você teve vontade de ser prefeito de Osasco? Por incrível que pareça, nunca me passou. Eu costumo dizer que eu faço aquilo que o meu coração pede. Nunca me passou pela minha cabeça ser prefeito da nossa cidade. E sim contribuir com amigos, com candidatos que tivessem compromisso com a causa pública, que tivessem compromisso com a nossa cidade, com a cidade que eu tenho orgulho de... Eu amo Osasco, orgulho de morar, orgulho de ter participado desse crescimento dela nesses 50 anos. Fui, inclusive, homenageado recentemente pelo governo local, pelo prefeito municipal, eu e mais uma infinidade de pessoas da nossa cidade, pela contribuição que nós demos para esses 50 anos da nossa cidade. Enfim. Nunca passou pela sua cabeça ser prefeito? Não, olha, sinceridade não. Nunca passou pela minha cabeça. Até o coração, eu até cheguei a falar que eventualmente eu poderia ser prefeito da cidade de Osasco. Mas o coração, verdadeiramente, Nilson, nunca pediu para que eu fosse prefeito da cidade de Osasco. Eu estou perguntando porque em determinado momento da tua carreira política... Me lembro, né? Você era um nome que aparecia nas pesquisas aí como o principal oponente ao então candidato Celso Giglio, né? Se não me falha a memória, foi na eleição de 2000. Este foi o preço que eu paguei. Porque naquela oportunidade, Wilson, eu tinha... O Datafolha fez uma pesquisa na região metropolitana, um ano antes das eleições. E aí eu vou lá e cravo 20%, isso publicado na primeira página da Folha de São Paulo. A partir dali, meus amigos e minhas amigas internautas, foi quando eu passei a ter problema. As tais forças ocultas? As forças ocultas, elas se mobilizaram. Eu quero aproveitar, Dilson, só para falar, mais uma, para complementar a pergunta do Roberto, quando ele falou o que eu achava das cooperativas, das falsas cooperativas, porque são falsas cooperativas. Eu estava dizendo que eu nunca permiti que o investidor se escondesse atrás da nossa ideia cooperativista. Só para vocês terem uma ideia, vocês, meus amigos, o Márcio, o Nilson e você, Roberto, e todos os nossos amigos internautas, a nossa prestação na cooperativa era R$ 150 por mês, ou seja, R$ 5 por dia, para entregar 2 dormitórios. É o primeiro prédio da América Latina a ter reuso da sua própria água, elevador com leitura em braille e um apartamento que é realmente uma coisa muito bonita. E as casas, R$ 198 por mês, que dava R$ 6 ponto alguma coisa por mês, para entregar uma casa de sobrado, 80,8 metros quadrados, 80,8 metros quadrados, com R$ 6 e alguns quebradinhos por mês. E quando nós começamos a construir, o saco de cimento custava em torno de R$ 10. Quando lá saí, passava dos 25. E a nossa prestação
era a mesma. R$6 por dia. R$6 por dia. E mesmo assim nós deixamos 90% daquilo que lá está construído, comprado e pago. E escriturado. Muito bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa audiência, que está muito boa, graças a Deus, graças ao prestígio dos nossos convidados, dos nossos ilustres entrevistadores também. E agradecer aos internautas. O Sandro tinha feito uma pergunta referente voltada a se você tem alguma pretensão, mas ele respondeu também a pergunta que o Nilson acabou de fazer, se você tinha alguma pretensão de sair como prefeito. Então está respondido já a pergunta. Eu tenho mais perguntas de internautas, mas a gente vai dar continuidade aqui ao debate, que está muito bom. Williams, com base exatamente em todas as respostas que você acabou de dizer aos nossos internautas, a sua carreira política aqui em Osasco realmente é marcante, tem um histórico bacana. Como é que você enxerga hoje o Legislativo de Osasco? Nós temos hoje um Legislativo pouco atuante, pelo menos é o que a gente tem observado, né? E você acredita que o Poder Executivo, do Iapoque ao Chuí, estou especificando só Osasco, está muito mais... tem muito mais poder do que o Poder Legislativo por conta das barganhas e os cargos políticos? Eu acho assim, a visão que eu tenho do Legislativo local, de uma forma geral, do local é que realmente eu acho que é um Legislativo atuante. Eu acho que ele é composto de pessoas sérias, que representam toda a sociedade osasquense e que lá estão fazendo um trabalho sério. E não se mede o trabalho do legislador pela quantidade de projetos que apresenta, não. E sim pelo seu mistério, que é o de legislar as leis do município, lei do executivo e dele, e de fiscalizar o executivo. Eu acho que o Osasco está realmente a contento. O que eu acho, de uma forma geral, do legislativo, que ele não conhece, ele acaba não usando a força que tem. A força que tem, porque o poder de fiscalização do legislativo, ele é muito grande, Se ele atuar realmente de uma forma séria, de uma forma mais determinada, vocês não têm dúvida que muitas das coisas que acontecem hoje por esse Brasil afora, nesses rincões do nosso país, não aconteceria se o legislativo, aí entra parte da sua pergunta, que acabam realmente se satisfazendo de repente, fazer uma composição com os governos locais, aí vão lá, indica um funcionário, indica um outro, e ficam felizes por isso, e na realidade ele está deixando de fazer o seu mistério, e ele seria muito mais útil, evidentemente, muito mais produtivo para a sociedade, da cidade que ele representa, se ele não fizesse isso, e se ele realmente atuasse como poder independente. Como que você vê o aumento das cadeiras dos legislativos de todo o país? Você sabe que... algumas pessoas imaginam que isso aumentaria custo, mas na realidade não aumenta custo, porque o custo é o mesmo. O do décimo que vai do Executivo para o Legislativo é o mesmo. Se eles aumentarem para 50 vereadores, eles vão ter que dividir o mesmo dinheiro, ou seja, o vereador que lá está vai ganhar menos. Então sabe o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga internauta? Pouco vai se aumentar de vereadores no Brasil afora aí, porque os que lá estão não vão querer dividir o que recebem, os recursos que recebem da prefeitura. Porque o recurso será o mesmo, não tem jeito, tem um limite. Pela lei orgânica do município tem um limite de 5%. É aquilo e aquilo. O que você quer dizer é que para aumentar as cadeiras, os vereadores teriam que perder algumas benesses. Algumas benesses. De repente vão ter que abrir mão de carro, de alguma mordomia, de assessores. Vão ter que abrir, porque o dinheiro é o mesmo. Eu acho que, no fundo, se tivesse mais vereadores, teria mais representantes da cidade. Não teria problema, porque não aumenta custo. Não aumenta custo. Legal. Aproveitando aqui rapidinho, os internautas estão participando bastante, tá? O Sandro, mais uma vez, ele pergunta se, depois de tudo que aconteceu, você tem intenção de continuar com a cooperativa? Não, eu já estou fora da cooperativa, Sandro, desde 2003, então já são 9 anos, né? 9 anos. Lá tem uma diretoria que entrou, que me sucedeu por meio da intervenção, como eu disse a vocês. A intervenção houve essa determinação judicial para uma intervenção para a eleição de uma nova diretoria. Não porque eu tivesse feito alguma coisa errada, mas simplesmente para resolver um impasse. E eu, pura e simplesmente, depois da intervenção, abri mão, não quis mais brigar juridicamente para continuar. Deixei a atual diretoria que lá está. Ela está trabalhando, entendo que está enfrentando os problemas que eu enfrentei, entendo que está enfrentando todas as dificuldades que eu enfrentei. Então, ela está lá, tenho certeza que está fazendo uma boa administração, não precisa. Eles tiveram inclusive, a grandeza de me procurarem e pedir ajuda
em algumas ideias e eu as dei. Legal. Muito obrigado pela participação de mais esse bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí, continue participando do Checkmate. Até já. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds underweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor he will tell it's about evermore but you hunger things to that rat-a-tat at the window. See how the lights out the door for money makes the world the clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 now do you get it? What you about it makes the world go round. De volta com o Checkmate, eu tenho aqui a participação de vários internautas. O Max está dizendo aqui: fala cunhado, eu e minha esposa, minha mãe e minha tia estamos assistindo o programa, muito bom, parabéns. Obrigado aí, o Max está participando ao vivo com a gente aqui na TN Brasil. Tem a participação também aqui da Terezinha Dias Cunha. Terezinha Dias Cunha, também parabenizando o programa, dizendo que está muito bom. Parabéns ao conteúdo do programa, muito inteligente, muito prestativo. Nós temos também a participação aqui do Gonçalves Molina, que pergunta o seguinte: Dr. Williams, poderia dizer se a política atrapalhou a realização dos planos cooperativos que você tinha? Acabou atrapalhando. Acabou atrapalhando, como estava explicando aqui para o Wilson, para todos os meus amigos aqui, o Márcio e o Roberto. Quando eu estava numa ascensão política muito grande, no ano de 2000, um ano antes da eleição, o Datafolha bateu lá, fez uma pesquisa e me mostrou com 20% do eleitorado a meu favor, para uma eventual candidatura a prefeito, foi quando os problemas começaram a surgir. Porque aí houve uma avalanche de denúncias vazias, mentirosas, maledicências, plantaram a cisana no nosso movimento, plantaram pessoas lá dentro do nosso movimento, e infelizmente isso foi ganhando corpo, isso acabou saindo do controle e a política acabou atrapalhando. Porque vocês podem ter certeza, se eu não fosse um homem público, quem sabe eu não teria levado esse problema para dentro da cooperativa, porque eles teriam me poupado. Mas eu era uma pessoa que estava comprometendo o poder dessa cidade, eles tinham medo de mim. E por conta disso, foi o que acabou acontecendo. O Reinaldo Dias pergunta o que você está achando do atual governo estadual e do prefeito também. Olha, o governador Geraldo Alckmin, que é meu particular amigo, eu tive a honra e a satisfação de ser deputado quando ele foi não só o vice-governador do Covas, do governador Covas, como depois assumiu como governador. E eu tive assim, um relacionamento muito bom, de amizade, sobretudo de apoio ao seu governo, porque sempre foi uma pessoa muito séria e realmente comprometido com a causa popular. E assim ele continua, e esse governo dele é o mesmo. Volta e meia eu encontro com ele por aí e tenho oportunidade de conversar algumas coisas com ele, e vocês estão aí. Prova disso é que ele foi reeleito. Foi eleito mais uma vez, né? Governador do Estado de São Paulo, tem feito um excelente trabalho. Eu costumo diferenciar as pessoas do partido, eu costumo separar. Então,
trata-se de uma pessoa muito séria e muito boa, excelente governante, como é o prefeito Emídio, como eu já tinha acabado de dizer um pouco antes, eu não tenho dúvida, está fazendo uma excelente administração e governar é a arte de eleger prioridades. E ele está elegendo prioridades e está fazendo o que é possível fazer. Ok, eu vou deixar agora os nossos entrevistadores participarem. Williams, eu queria saber de você sobre o Código Civil de Trânsito. A gente está tendo muitos acidentes, a gente está tendo muito problema nessa questão de simplesmente o cara atropela, mata e não vai para a cadeia. Queria a sua opinião sobre essa questão e fala pra gente um pouquinho sobre isso. Márcio, isso é uma situação seríssima, chega a ser quase trágica, né, no nosso país. Parece que todos os dias acontece um acidente, todos os dias acontece acidentes trágicos, com morte, enfim, batidas aí. Você vê, recentemente tivemos a oportunidade de ver o filho do Eike Batista, né, o Thor, atropelou lá um ciclista. Mas olha, a legislação que se apresenta para o momento é esta. A legislação que se apresenta para o momento é essa que aí está. Evidentemente que ela precisa ser mudada. Nós precisamos criar mecanismo para que esse tipo de coisa não se repita da forma como está. A pessoa pura e simplesmente bebe hoje, ela teria que ter a responsabilidade, né, de não pegar o carro. Teria que ter a responsabilidade. Mas como ela não foi, inclusive, educada para isso, ela não foi aconselhada ao longo do tempo, que eu acho que deveria ser uma das soluções também, por se conscientizar de que não poderia. Então, eu acho que é assim que deveria ser. Eu acho que nós precisamos criar mecanismo, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas a legislação que aí está, Márcio, é a que se apresenta. Então, o Supremo teve a oportunidade de se pronunciar recentemente sobre um caso, e que eu vi um senador falar isso. Eu, como advogado, não posso aceitar isso, porque ele disse o seguinte, ele falou, o Supremo acabou de aceitar, dizer que pode matar, pode atropelar, que não tem problema nenhum. E para descobrir se a pessoa bebeu ou não bebeu, é só por meio de bafômetro ou um exame de sangue. É a lei se apresenta assim, não tem outro jeito de saber se a pessoa está com um grau a mais de álcool no corpo ou não. E se de repente é um mal súbito, eu não posso pura e simplesmente, às vezes um inimigo ou quem quer que seja, você vê recentemente, o motorista de ônibus teve um mal súbito, e aí ele dirigindo em frente a uma balada, derrubou uma moto, bateu no carro. O que aconteceu? O pessoal que estava naquela balada entraram dentro do ônibus e pura e simplesmente lincharam o motorista achando que ele tivesse bêbado. Ele não estava dentro. Ele tinha tido um mal súbito. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, mas eu não tenho dúvida. Mas nós temos que rever todos os mecanismos. A pena de morte, o senhor é a favor ou contra? Olha, a pena de morte, eu acho que é um assunto que tem que ser bastante discutido, principalmente, olha, sou profissional do direito, acho que a nossa justiça, inclusive nós temos leis, muitas leis, mas infelizmente que não são aplicadas. Eu acho que a nossa justiça ela é morosa, ela é falha em muitos sentidos. Tenho verificado isso ao longo da minha carreira, são quase 20 anos já como advogado, e tenho a impressão que uma pena de morte implantada no nosso país seria uma catástrofe, seria uma tragédia. Pela falta do preparo, você fala do sistema, é isso? Pela falta do preparo do sistema. E essa morosidade, esses erros, aonde nós temos, Roberto, um poder judiciário que apesar de ter 50, vou falar para resumir aqui 50, mas às vezes milhares de entendimento pacífico, jurisprudência pacífica. Aí vem o juiz e diz assim, ó, em que pese a jurisprudência, apesar da jurisprudência ser nesse sentido, entretanto, ele põe uma vírgula e dá a opinião dele pessoal, joga para o mundo jurídico para você consertar. Aí entra naquela indústria dos recursos e demora 20 anos, 15 anos, 30 anos, 20 anos. Isso não pode. Então, nós temos um judiciário realmente deficitário, um judiciário que agora parece que está querendo se consertar, principalmente com o CNJ, no seu encalço. Eu acho que está se melhorando. Tem inclusive metas agora para julgar recursos que estão desde 2007. Eu acho que tudo em função do CNJ. Eu acho que está se mexendo. Vamos chacoalhar isso aí e que vai precisar melhorar mais. William, o clamor do povo fez com que o Congresso votasse ficha limpa. O que você acha do ficha limpa? Foi uma lei boa para coibir ou a ficha limpa não vai resolver nada? Olha, é excelente. É inclusive de iniciativa popular. Ela peca por alguns aspectos que eu entendo que são inconstitucionais. Inclusive eu travo essa discussão com meu grande amigo, jurista, meu professor, Edu Éder de Carvalho,
E ele acha que é constitucional. Eu entendo que é inconstitucional, porque enquanto não transitar em julgado, enquanto a pessoa tiver condições de se defender, ela não pode ser considerada uma ficha suja. Ela não tem condenação, não tem sentença no caso de julgado. Só para citar um exemplo, Nilson. Mas eu acho que é melhor. Mas se eu vou prestar um concurso, se eu tiver o meu nome manchado, eu não posso... Acho que Aí o político pode, eu que quero ser servidor público, não, também não pode. Não, também não pode. Eu só vou explicar um pouquinho melhor. Acho que é um avanço essa lei. É um avanço, nós precisamos aperfeiçoar. Mas vamos falar aqui, não tem procuração para defender o Maluf, mas vou falar rapidamente do caso do Maluf. Ele foi considerado ficha suja, agora nessa última eleição. Ficha suja. Ficha suja. Onde foi aquele caso do frango? Ele tinha uma sentença de primeiro grau, onde foi julgado improcedente. Primeiro grau quer dizer aqui no juízo singular, aqui no fórum local. Foi julgado improcedente. Foi para o tribunal. Quando chegou no tribunal, ele por 2-1, ele foi julgado, foi reformada a sentença e foi julgado procedente. Depois disso ele tinha embargos infligentes, depois ele tinha embargos de declaração e tinha um recurso especial extraordinário para acertar essa situação. Mas como ele já estava fazendo parte de um colegiado, já tinha uma decisão de um colegiado, ele foi considerado ficha suja. Aí ele saiu candidato com um liminar. O que aconteceu durante o caminho? Eles pura e simplesmente não queriam que ele saísse candidato, queriam que jogasse 600 mil votos na lata do lixo. O que aconteceu? Na segunda instância mesmo, lá no tribunal, foi reformado, só por meio dos embargos infringentes, já foi reformado aquela sentença e foi julgado improcedente. Uma situação que foi corrigida ali. Então nem ficha suja ele foi. E que ele teria condições de resolver até o final, em última instância. Então, mas eu acho, em que pesa essas imperfeições que precisam ser corrigidas, a lei é muito boa, é um avanço muito bom, porque vai inibir pessoas que realmente têm problemas, já vão pensar 2 vezes para sair candidato. Eu só queria entender como é que o caso do Maluf, que é procurado pela Interpol no mundo inteiro aí, não é ficha suja aqui no Brasil. Muito bom, Nilson. Então, mas eu disse aqui o caso pontual. Ele foi considerado ficha suja não pela Paulipetro, não por N problemas que ele tem. Eu só estou explicando aqui didaticamente. Que ele nem come frango, mas... didaticamente, para que todo mundo entenda. O caso específico dele, o caso específico do Maluf, ele foi para usar uma palavra que todo mundo entende, foi absolvido em primeira instância. Em segunda instância, ele não teve unanimidade, 2-1. Então, cabia muitos recursos. Mas aqui mesmo ele corrigiu. Neste caso específico, ele foi considerado ficha suja por causa dessa história do frango, no qual ele foi absolvido. Então, esse caso específico, eu não estou fazendo defesa nenhuma do Maluf, não. Eu acho que o Maluf tem muito que explicar aí para o povo, tem muito que explicar para a justiça, então fica lá. Eu não estou entrando... Beleza. Eu estou só no assunto pontual. O papo está muito bom, o nosso programa já está no seu final. Gostaria de agradecer a grande audiência, ao Sandro Rogério, que participou bastante. Ele falou algumas coisas relacionadas ao legislativo, ao prefeito também, que a cidade está passando por dificuldade no trânsito caótico, educação, enfim. Eu não vou entrar na questão específica da gestão atual, porque ele já deu, inclusive, a opinião dele, falando sobre a gestão, que do ponto de vista dele houve um avanço. Esses problemas, evidentemente, são muitos, eu também concordo com alguns aqui, Sandrão. Mas como o programa chegou no seu final, eu gostaria de agradecer também aqui a vários outros internautas que participaram aqui também. Citar o nome, a Cleide Tirola, parabéns, dando parabéns pelo programa. Cleide, um grande beijo para você. O Lincoln Gonçalves, o Reinaldo, a Maria Terezinha, o Marcos, Edu, a Alexandra, Maria e tantos outros que participaram aqui. Obrigado demais de coração pela grande audiência. Eu gostaria agora de entrar diretamente no checkmate. São exatamente 60 segundos, são 15 palavras. Nós temos pedir para a produção já deixar preparado, nós temos um cronômetro, onde as pessoas vão acompanhar e você vai se basear exatamente por esse cronômetro e vai responder ou numa frase ou uma palavra direta. São 15 palavras, são apenas 60 segundos. Eu gostaria de saber se já está tudo ok. Assim que a minha produção dá ok, a gente dá início às palavras, ok? Então, vamos lá, cronômetro já está na tela, né? Não está na... Vamos lá então. Eu tenho aqui então, vamos lá. Quando a produção der ok, eu vou dar um sinal aqui. Valendo então, vamos lá. Favorecimento. Imperdoável. Enriquecimento. Inaceitável. Judiciário. Bom. Quando funciona. Enriquecimento, se for honesto. Leis. A forma de você disciplinar a sociedade. Constituição. Nossa Carta Magna. Verbas. Necessárias para a sobrevivência. Analfabeto.
Inaceitável também. Elite. Necessária. Belicoso. Como? Belicoso. Belicoso. Belicoso? B, com B, belicoso. Belicoso? Isso. Aí, outra coisa inaceitável. É inaceitável a guerra entre os povos. Checkmate. Muito obrigado pela sua participação, Williams Rafael. Faltaram ainda mais 5 palavrinhas para chegar até o final. Mas saiu bem, viu? Você parou no belicoso. O belicoso travou ali. Ele foi o melhor, Só para esclarecer, belicoso, você falou que é inaceitável e realmente é. É o que incita a guerra. Atenção, internacional. Belicoso, O que incita então, depois a guerra. Belicoso. São palavras... Não, por isso que eu disse, é Exatamente. inaceitável a luta entre os povos. As 8 palavras são até mais ou menos fáceis, mas depois o negócio complica mesmo. A intenção é essa, mas olha, a participação foi boa. Considerações finais, Márcio Reis? Legal. www.vipsenfoco.com.br. Quem quiser acessar lá, tudo sobre o mundo dos famosos. Até a próxima semana. Nilson. Prazer imenso estar aqui, principalmente porque está aqui do meu lado, participando do programa, era a figura principal do programa, meu amigo Williams Rafael. Obrigado, Wilson. Parabéns pelas respostas, foi muito objetivo, né? E parabéns a você, Roberto Carlos, pelo programa, que é excelente. Opa, eu que agradeço e obrigado por você ter muito vindo feliz aqui. de estar aqui hoje. Opa, o prazer é todo meu. Considerações finais, William? Bom, inicialmente, obrigado, Roberto, pelo convite, obrigado, Márcio, obrigado pela participação do Nilson também, nossos amigos, obrigado por todos os nossos amigos internautas, nossos amigos e amigas, né, que participaram ativamente ou que estão nos assistindo. Muito obrigado a todos pela oportunidade de esclarecer muitas das coisas. Eu quero terminar de fazer minha consideração final dizendo o seguinte, contando, se me permitir ter o tempo para falar, é só para dizer o seguinte, meus amigos, depois desses esclarecimentos que eu fiz, minha mãe me disse assim, nessa vida se perde tudo, menos uma coisa, a dignidade. Me ajude a recolher todas essas penas, dessas injúrias, calúnias e difamação que espalharam a meu respeito. Até o último dia da minha vida, eu vou recolher. Me ajude a recolher também. Muito obrigado. Obrigado, William, obrigado ao Nilson, obrigado ao Márcio, obrigado a você, Roberto, principalmente, que está aí na telinha, do outro lado nos assistindo. O Checkmate é isso. É um programa democrático, um programa de entrevista, sempre com um convidado ilustre aqui para debater com a gente. Eu fico por aqui, mas o programa vai estar disponível na nossa página, nas redes sociais, para você assistir de novo. Um grande abraço, fica com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.